Olá, como que você está? Hoje no Gênesis ainda vamos dar sequência ao nosso tema. No último encontro nós paramos naquele momento em que Jesus, o Filho de Deus, se apresenta para a salvação da raça humana que estava perdida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família de Adão e Eva. Em especial, vamos analisar um pouquinho a história de dois irmãos. Esses irmãos, eles representam duas histórias de vida e duas religiões que existirão até o fim dos tempos: Caim e Abel. Abel tinha o espírito de fidelidade para com Deus. Ele via justiça e misericórdia no trato de Deus com a raça decaída. E com gratidão, ele aceitou aquele plano de salvação. Mas Caim, ele tinha um espírito rebelde. Caim murmurava contra Deus pela maldição que fora pronunciada sobre a terra. E esses irmãos foram provados por Deus, assim como Adão e Eva tinham sido provados, para ver se eles creriam agora nesse plano que indicava o Redentor, que seria a única solução para o seu problema de perdidos como estavam, pela morte eterna. Eles deveriam acreditar que Deus, pela sua misericórdia e bondade, pela sua graça, mandaria o seu filho um dia, e eles foram orientados a respeito da oferta que eles deveriam prestar através daquela cerimônia. E ambos os irmãos fizeram seus altares, trouxeram as suas ofertas. Cada um trouxe a sua oferta. Abel apresentou o sacrifício do seu rebanho, conforme o mandato do Senhor. E em Gênesis capítulo 4, verso 4, diz que Deus atentou para a sua oferta e lampejou fogo do céu e consumiu o sacrifício. Mas Caim trouxe apenas os frutos da terra, desrespeitando a explícita ordem do Senhor. E não houve sinal do céu para mostrar que a sua oferta era aceita. Sua dádiva não exprimia arrependimento pelo pecado. Ele considerava um reconhecimento de fraqueza seguir exatamente a ordem de Deus com respeito às ofertas sacrificais e preferiu a conduta de dependência própria. Traria os seus próprios méritos, não o cordeiro. Ele traria os frutos do seu próprio trabalho. Apresentou a sua oferta como sendo um favor feito a Deus, pelo qual esperava receber a aprovação divina. Quanto a esses dois irmãos, ambos reconheciam o direito de Deus da adoração, até certo ponto. Porque em Hebreus, capítulo 11, verso 4, nos diz que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício que Caim. Abel compreendeu os grandes princípios da redenção. Ele compreendia que ele era pecador. Ele reconhecia as reivindicações da lei de Deus. E por meio do sangue do cordeirinho, ele conseguia enxergar o futuro. Ele via Jesus Cristo naquela cruz, através daquele cordeirinho. E todos os dois irmãos tiveram as mesmas oportunidades. Deus não escolhe alguns para salvação e outros para perdição, mas um escolheu a obediência e o outro escolheu a rebeldia. Um escolheu a fé, o outro a incredulidade. E esses dois irmãos representam duas classes de adoradores que existirão aqui na Terra até o fim dos tempos. Uma dessas classes se apropria da fé, de Cristo, se apropria em acreditar que somente pelos méritos de Cristo poderá ter a vida eterna. A outra classe se arrisca a trazer as suas próprias obras. E essa outra classe conta com a maioria da humanidade. Você já percebeu quantas pessoas querem fazer alguma coisa para conseguir algo com Deus? Você já percebeu quanto elas buscam fazer promessas,
saem para muitas peregrinações, elas fazem determinados votos porque elas querem fazer uma barganha com Deus. E, na verdade, nós estamos vendo nesta história o que realmente pode fazer com que sejamos aceitos por Deus. Alguns pretendem que a raça humana não precisa de redenção, mas sim de desenvolvimento. Esperam atingir as normas divinas sem a expiação. E a história de Caim mostra qual será o resultado. Essa história nos mostra o que o ser humano se tornará separado de Jesus Cristo. A tendência do ser humano não é melhorar, e sim ir para baixo, a moral cada vez pior. E nessa história nós podemos ver a relação da obediência com a fé. Veja que Abel, ele obedeceu. Ele sabia o que ele deveria fazer e ele não foi com achismo. Eu acho que não precisa, eu acho que assim tá bom. Não, ele obedeceu estritamente à ordem divina. Do mesmo modo, os filhos de Deus procurarão obedecer a todos os mandamentos de Deus. Porque em todos os séculos teve pessoas que pretendiam estar do lado de Deus sem atender às ordens divinas, sem reconhecer a soberania de Deus nos mandamentos que ele nos dá. Mas as Escrituras declaram que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e que sem as obras da obediência a fé é morta. Tiago 2, 22 e 17. E aquele que faz profissão de conhecer a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, verso 4. E a história conta que Caim ficou irado. Deus estava sendo misericordioso, que ele poderia destruir instantaneamente os pais deles, né, Adão e Eva. Mas Deus escolheu entrar com a misericórdia, entrar com aquele plano de salvação. Mas Caim, ele mais e mais ficou obstinado, e o seu ódio foi crescendo. E ao invés de reconhecer o seu pecado, ele começou a queixar-se, porque ele achava que Deus estava sendo injusto com relação à não aceitação da sua oferta. E acalentou inveja, ódio de Abel. E arrastou Abel para uma controvérsia. Caim, por ser mais velho, ele achava que ele não precisava de dar atenção às admoestações de Abel. Assim como muitos de nós, muitas vezes no nosso orgulho, nós nos defendemos das pessoas, dizendo: quem é esse daí que está falando? Quais são as credenciais dessa pessoa, não é mesmo? Em 1 João 3, verso 12, nos diz que Caim odiou e matou o irmão, não por qualquer falta que Abel houvesse cometido, mas porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E assim, em todos os tempos, teremos controvérsia semelhante. Você vê que na história nós tivemos períodos de grande sofrimento por parte daqueles que continuaram obedecendo à Bíblia e aos mandamentos de Deus. O período da Idade Média foi um desses períodos em que as pessoas que se mantiveram firmes foram perseguidas e mortas. A vida de Abel, de obediência e uma inabalável fé, era para Caim uma reprovação perpétua. Quando Caim viu que não poderia mais dominar seu irmão, ele irou-se e tirou-lhe a vida. Este é o mesmo espírito que em todos os séculos acenderam as fogueiras contra os filhos de Deus. Esta é a cólera de um adversário vencido, porque todo mártir que morreu por Jesus, ele já morreu como vencedor. E nas palavras do Apocalipse, capítulo 12, verso 11, nos diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram as suas vidas até a morte. Mesmo na história de Caim, Deus não o deixou ali
Desamparado, Deus o procurou e questionou para que desse a ele a oportunidade de reflexão, de pensar na sua vida. No livro de Gênesis, ali, a gente vê as palavras de Deus quando ele insta: Caim, onde está o seu irmão? E ele, como alguém que perde a noção de quem é Deus, de quem é aquele que vê todas as coisas, ele diz: Quem sou eu, guardador do meu irmão? Mas, ao invés de Caim reconhecer o seu pecado e pensar: puxa, o que foi que eu fiz? E se ajoelhar aos pés de Deus e dizer: Senhor, eu pequei, e agora? Não, ele se tornou mais obstinado. E Deus então profere as terríveis palavras: A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Gênesis 4, verso 11. Apesar de Caim ter merecido a sentença de morte, morte instantânea, Deus, o ser tão misericordioso, o procurou, deu oportunidade e ainda lhe poupou a vida. Mas Caim viveu apenas para endurecer o coração e incentivar a rebelião de uma raça de pecadores que viveriam até mesmo no momento em que Deus finalmente viria com o dilúvio, conforme o relato logo a seguir. Tornou-se o chefe de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. Um único apóstata torna-se uma grande influência desmoralizadora para todos os demais. Poupando a vida desse primeiro apóstata, Deus tinha uma lição para todas as outras gerações e por todos os séculos. A tenebrosa história de Caim e seus descendentes seria uma ilustração do que teria sido se o pecador pudesse viver para sempre. A paciência de Deus apenas tornou o pecador muito mais ousado e desafiador nas suas iniquidades. E no crime e naquela corrupção que inundou a terra, tornou-se manifesto que a sentença de morte pronunciada contra a raça decaída não era apenas uma sentença de justiça, mas também de misericórdia. Pois quanto mais vivessem os pecadores com as suas corrupções, mais perdidos se tornariam. E o plano de Deus está a se desdobrar com a sua justiça e com a sua misericórdia, demonstrando a sua sabedoria com o trato dele com o mal. A Bíblia, ela é muito clara ao dizer que a justiça e a misericórdia de Deus serão finalmente reconhecidas por todos. Eu e você estamos hoje num momento de decisão. Hoje nós podemos buscar a Deus, buscar na sua palavra quais são os requisitos de Deus, quais são as coisas que Deus propõe para a nossa salvação. E embora o reconhecimento destas coisas será por todos, infelizmente, para uma grande maioria, o reconhecimento será, porém, muito tarde para a reversão da sentença. Hoje, eu e você podemos escolher e que Deus possa nos abençoar para que possamos fazer a escolha correta. Estamos no momento crítico da história desta terra e muito em breve, pelos escritos sagrados, Deus vai intervir e Deus vai realmente pôr um ponto final em tudo aquilo que traz a desgraça pela rebelião do ser humano. Que nós possamos escolher o lado de Abel e não de Caim. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor tem sido um Deus de misericórdia e está dando oportunidade a cada um de seus filhos. Nós te suplicamos que o Senhor nos ajude a termos o nosso coração voltado para Ti. Em nome de Jesus. Amém.